Boa noite. Todos bem? Que bom. Aí, gente, que tá apitando aqui. Não tão bem, né, gente? Nossa seleção saiu ontem, né? Então, deve estar todo mundo um pouquinho tristinho. Estava até comentando aqui com o Marcelo que o tema da noite é o Consolador. A gente está precisando de consolo mesmo, né? Ai, gente. Bom, vamos lá. Primeiro eu gostaria de pedir para vocês desligarem os celulares, por gentileza, para não atrapalhar aqui os trabalhos, né? É um tempo bem curtinho, então acho que seria melhor a gente desligar mesmo do que deixar no silencioso. E agora, gente, nós vamos para os nossos... Ah, não! Eu queria saber, tem alguém que é a primeira vez aqui na casa? Só você? Seu nome? Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. Bom, gente, então vamos agora aos nossos recados. Primeiro nós vamos falar sobre... É uma reunião, gente, uma reunião de acolhimento. Não sei se vocês conhecem alguém que sofre com abuso de álcool, de drogas. Nós temos um grupo aqui, é um acolhimento fraterno. E ele está aqui, acho que é na Edgar Armão, né? Aqui na sala em cima, no segundo andar. Então, não precisa fazer inscrição, é só ir até lá, ou então indicar para quem, né, para vocês conhecerem alguém. Ela acontece às segundas-feiras, das 20 às 21h30. Quem conhecer, gente, por gentileza, indica, porque é muito bom. Agora, nós vamos aos nossos pedidos. A assistente social, ela está precisando de pediatra, clínico geral, dentista. Para voluntário, é um sábado por mês, das 8h30 às 10h30. Então, se alguém conhecer ou então tiver a disponibilidade, a casa está precisando agora. E aí nós temos os nossos itens da cesta básica, né, que a gente sempre pede, né? O nosso aqui de segunda-feira, a gente sabe que é o macarrão, mas nós precisamos de todos os itens, né? O kit de higiene, gente, nós precisamos de kit de higiene para o grupo da evangelização, que acontece no sábado também. Aí, se vocês, né, puderem, uma escova de dente, uma pasta, um sabonete, enfim, tudo que relaciona ao kit de higiene para o pessoal da evangelização de sábado. Agora nós vamos falar sobre os trabalhadores da noite. Leitura do Evangelho, mensagem prece inicial, é a Leila Nobre. As vibrações gerais e dos passes é o Reinaldo Sena. As vibrações das águas e prece final, a Marisaura. E o tema de hoje da palestra é o Consolador, do livro do Chico Xavier. Quem vai fazer é o nosso amigo Marcelo Fernandes. A gente deseja uma ótima noite, bom trabalho para vocês. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, Consolador prometido. Item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que no mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículos 15, 17 e 26.
A mensagem da noite é do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Se o sofrimento bateu à sua porta, não se desespere. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento parece a todos um mal. A dor apavora. Mas, quando aprendemos que a dor é uma libertação que nos devolve a paz de espírito, passamos a julgá-la menos dolorosa. Para que sua dor doa menos, aprenda a conformar-se com ela, porque ela representa a sua libertação. Nesse momento, elevamos nosso pensamento ao mais alto, agradecemos a oportunidade de estar aqui na noite de hoje, pedimos aos mentores desse Evangelho que possa nos envolver a todos com muita energia de amor, harmonia, paz, assim nós, com muita confiança, entregaremos o nosso pensamento, a nossa atenção para os ensinamentos da noite e assim possamos receber todas as vibrações positivas que será doada durante o Evangelho. Que assim seja. Boa noite. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Heleninha, em nome da Heleninha, aos coordenadores e coordenadores, pelo convite de apresentar o livro do mês, O Consolador. Antes de começar, nós temos 3 exemplares aqui que serão sorteados após a palestra. Então, permaneçam, por favor, aqui no local, que assim que encerrarmos os trabalhos, eles serão sorteados pelos números que vocês receberam. Se vocês não têm o número, peguem com a Fátima ali na entrada, por gentileza. Bom, hoje nós vamos mergulhar em uma das obras mais profundas da literatura espírita. É O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel. Os 2 autores, eles amplamente já divulgados aqui na casa, dispensam a apresentação. Mas para entender o que é o Consolador, a gente vai precisar olhar um pouquinho para trás. A humanidade ela não recebeu a verdade de uma vez só. Deus entregou em doses homeopáticas, conforme a nossa capacidade de entendimento. A história humana é marcada por 3 grandes revelações, cada uma trazida por uma força ou por uma figura salvadora. Primeiro foi Moisés, que trouxe a justiça, Jesus, que trouxe o amor, e aí o Espiritismo, que trouxe a verdade e o consolo. As 3 revelações da lei divina não são fatos isolados, são o único processo educativo de Deus com a humanidade. O ponto central é sempre o mesmo, é a verdade. Sempre é verdade. O que muda é a nossa capacidade de absorver essa mensagem. A primeira revelação, então, foi Moisés. O povo daquela época tinha um costume um pouco mais rude, um entendimento espiritual um pouco mais limitado. A sociedade precisava de limites drásticos para não se autodestruir. E, nesse sentido, Moisés atuou como o primeiro salvador social daquela era, ao trazer, então, os 10 mandamentos. Era a revelação da justiça e do dever. Para falar de Moisés, podemos usar uma metáfora da infância. Uma criança pequena, que não entende conceitos abstratos de filosofia, ela precisa de regras claras, de limites rígidos e, muitas vezes, do medo ou do receio das consequências para não se ferir. Se Moisés falasse em amor incondicional, talvez o povo daquela época não teria ouvido ele. A primeira revelação é marcada, então, pela restrição, pelo não. É a revelação do não. Os 10 mandamentos, na sua grande maioria, é composta por não. Não matarás, não farás, não roubarás. Era o freio de segurança para uma humanidade mais violenta. Deus é apresentado como um juiz severo e vingativo, mas já é apresentado como um Deus único. O ser humano entendia o temor melhor do que entendia o amor. Podemos entender, então, que Moisés tinha preparado o terreno, limpando as pedras do caminho para o que viria a seguir. Na sequência, segundo a revelação, o Evangelho e a lei do amor.
Séculos se passaram após Moisés e a humanidade amadureceu o suficiente para o segundo passo. A humanidade cresceu, o freio do medo já não era suficiente. Era preciso despertar os sentimentos. As regras externas começavam a ser questionadas e o indivíduo buscava já um propósito. Surge então Jesus, o maior modelo e guia que a Terra já recebeu. Se Moisés trouxe a justiça, Jesus traz o amor, o perdão e a caridade. Ele não destrói a lei antiga, mas lhe dá uma alma. Notem aqui a mudança do foco. Jesus não revoga a lei de Moisés, ele a resume e a eleva. Onde Moisés dizia, não matarás, Jesus traz, aquele que se irar contra seu irmão já cometeu um crime. Jesus internaliza a lei, ele sai das tábuas de pedra e vai para o coração dos homens. Ele desconstrói o Deus punitivo e apresenta o Pai Nosso. O maior choque teológico que Jesus traz é apresentar Deus como Abba, o Pai. Um Deus que ama a todos igualmente, que faz o sol nascer para os bons e para os maus, e que prefere a misericórdia aos holocaustos ou aos sacrifícios dos animais. Mas o próprio Cristo sabia que não entenderíamos tudo o que ele tinha para ensinar. E por que ele não disse tudo de uma vez? Porque a humanidade ainda não era muito mística. Ele precisou usar parábolas para que sua mensagem sobrevivesse ao tempo. Ele mesmo disse assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Por isso, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele traz uma promessa, que nós acabamos de ler aqui na mensagem. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele já anunciava, então, a terceira revelação. A terceira revelação veio, então, por meio do Espiritismo e a lei da verdade. O homem do século XIX, a época da codificação, e do século XX e XXI, não aceita mais dogmas baseados na fé cega. O acredite porque sim, já não serve mais. Ele quer entender os mecanismos do universo. O Espiritismo é uma revelação coletiva, diferente das duas primeiras revelações. A terceira revelação não veio por meio de um único profeta ou Messias. Ela é o fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ditado em várias partes e organizado metodicamente pela lógica de Allan Kardec. Isso evita o culto, a personalidade e garante a universalidade da mensagem. Traz a fé raciocinada. O Espiritismo une, então, a religião, a ciência e a filosofia. Ele não pede que você tema a morte, ele explica o que acontece depois da morte. Ele não pede que você aceite o sofrimento passivamente, ele desvenda a mecânica da reencarnação e da lei de causa e efeito. Sob o ponto de vista espírita, o Espiritismo é o salvador moderno, porque nos salva do materialismo, nos salva daquilo que gera depressão, ansiedade e a ilusão de que a vida termina no túmulo. O papel do livro, O Consolador, é exatamente isso. É exatamente esse o Espiritismo que consola, porque esclarece a dor com um propósito suportável. A dor sem sentido, ela é desesperadora. Ao responder 411 questões, então o livro ele é organizado em perguntas e respostas, são 411 perguntas, Emmanuel, na verdade, está consolidando essa maturidade que a terceira revelação exige de nós. Se a gente for resumir, então, as três revelações, Moisés, ele nos ensinou o que não fazer. Jesus nos ensinou o que fazer. E o Espiritismo nos ensinou por que fazer. Notem que o Espiritismo não tem o objetivo de tirar os obstáculos da nossa frente ou de retirar imediatamente a nossa dor, o sofrimento. O Espiritismo também não vai nos tornar santos ou puros só porque somos espíritas. Ele tem o objetivo, isso sim, de esclarecer do porquê enfrentamos obstáculos e sentimos dor. Do porquê estamos aqui, do porquê estamos na família em que viemos, da sociedade em que nos inserimos, ou porque estamos juntos aqui nesse momento. Para que possamos passar por essa existência com coragem, com fé, acolhendo e auxiliando nosso próximo. Esse é o objetivo do Espiritismo. Esclarece que não há culpados e que o responsável pela situação em que cada um nos encontramos somos nós mesmos. Não há coincidência, não há acaso, não estamos sendo punidos por Deus. Já inserindo aqui uma pergunta do livro,
Essa pergunta busca entender como é a salvação da alma e como conquistá-la. É a pergunta 225, se tiverem curiosidade de consultar. E a resposta resumida é o seguinte: o Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os passos do Cristo. Bom, o contexto histórico... Pulei um pouquinho aqui, não tem problema. O contexto histórico espiritual da obra. A obra ela foi editada em 1940. Para entender o impacto do livro, vamos lembrar qual era o contexto do mundo em 1940. Vocês lembram? Era a Segunda Guerra Mundial. O livro surgiu de uma reunião mediúnica em Pedro Leopoldo, da qual participava Chico Xavier. E essa reunião foi datada de 31 de outubro de 1939. A guerra começou em 1º de setembro de 1939. Então, essa reunião aconteceu quando a guerra já tinha 2 meses de vida. Então, veja a urgência, né, desse livro ser editado. O mundo estava mergulhado no caos da Segunda Guerra, que tinha acabado de começar. Havia um sentimento, então, de desespero, de abandono e medo do futuro. O medo era coletivo. No Brasil, o contexto era o seguinte: a consolidação do espiritismo, o espiritismo crescia, mas ainda sofria preconceitos e precisava de obras que norteassem os trabalhadores e médiuns que lidavam com o sofrimento do povo. Chico Xavier era um jovem médium em Pedro Leopoldo, lá em Minas Gerais. E é no auge desse cenário, de dor e incerteza, que o espírito de Emmanuel dita o Consolador. O título desse livro não é o acaso. Já se nota que, naquela época, o mundo precisava urgentemente de consolo. Mas de um consolo que não fosse uma ilusão, que não fosse uma promessa vazia, e sim baseado na razão e na fé inabalável, na imortalidade da alma. Emmanuel estruturou o livro, então, em 411 perguntas, a exemplo do modelo que Kardec usou no Livro dos Espíritos, mas com uma assinatura muito própria de Emmanuel. Ele dividiu o livro em 3 partes, exatamente nos 3 aspectos que definem a maturidade da terceira revelação. Ele dividiu o livro na primeira parte na ciência, significando a pesquisa e a razão, o que a mente busca. A segunda parte, então, ele fez perguntas e respostas sobre filosofia, o sentido da dor, o que a alma questiona. E a terceira e última parte ele separou para a religião, o amor em ação, destacando o que o Cristo ensina. Partindo agora para o contexto da obra, dentro da obra de Chico Xavier, podemos dizer que essa obra ela não é uma obra isolada. Ela ocupa, na verdade, um lugar central e estratégico dentro da chamada Coleção Emmanuel, que é o conjunto de livros que o mentor espiritual de Chico Xavier ditou para fundamentar o entendimento evangélico e doutrinário no Brasil. Podemos dividir essa produção de Emmanuel em 3 grandes blocos. E o livro, O Consolador, conversa diretamente com cada um deles. O primeiro bloco é esse que está na tela, as obras de fundamentação doutrinária chamada A Linha da Razão. Foram 3 livros ditados por Emmanuel ao Chico Xavier. O primeiro chama exatamente Emmanuel, de 1938, o segundo, A Caminho da Luz, de 39, e o terceiro, O Consolador, o livro aqui em análise, em 1940. Existe aí uma trilogia implícita, tá, e cronológica desse livro. Emmanuel, de 38, o mentor espiritual se apresenta ao público brasileiro e traz as primeiras dissertações sobre ciência e religião. Ele testa o terreno e a recepção do público. O segundo livro, A Caminho da Luz, Emmanuel conta a história espiritual da transição humana, explicando a evolução das civilizações e preparando o leitor para entender o papel das grandes revelações. E, finalmente, O Consolador, de 1940, é o fechamento dessa trilogia de base. Depois de contar a história do mundo, ele faz um manual de perguntas e respostas para resolver as dúvidas científicas, filosóficas e religiosas que restaram na mente humana. Vocês vão ver um pouquinho adiante, esse livro, O Consolador, ele traz o Espiritismo para o nosso dia a dia. Então, são perguntas
que nós nos questionamos na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, e Emmanuel trouxe essas perguntas na forma de respostas, né, nesse livro, O Consolador. O segundo eixo chama-se os romances históricos, a linha do tempo do cristianismo. E aí são 5 livros. Então, na mesma época em que ditava O Consolador, Emmanuel estava engajado na produção dos seus famosos 5 romances históricos. Há 2000 anos, de 39, 50 anos depois, de 1940, Paulo e Estevão, de 41, Renúncia, de 44, e Ave Cristo, lá em 53. Então, ao passo que nos romances a gente encontra as lutas de personagem, como o senador Públio ou Lívia, no Consolador, então, Emmanuel nos dá a explicação científica e filosófica por trás das dores que esses personagens viveram. Ele explica a mecânica da causa e efeito, a necessidade de provações e o porquê do sofrimento lapidar a alma. Temos a terceira linha de conexão, chamada linha do coração. Então, é uma série de comentários evangélicos. Então, logo após terminar O Consolador, Emmanuel iniciou a célebre série de comentários ao Novo Testamento. Então, veio Caminho, Verdade e Vida, de 48, Pão Nosso, de 50, Vinha de Luz, em 51, Fonte Viva, em 56, e Palavras da Vida Eterna, em 64. No Consolador, Emmanuel divide a doutrina em ciência, filosofia e religião. Ele percebe que a humanidade entendeu muito bem a ciência e a filosofia, mas ainda faltava muito a parte da religião, o sentimento. Então, a partir dali, ele passa anos escrevendo livros de mensagens curtas, focadas exclusivamente no pilar da religião, destrinchando os versículos do Evangelho para nos ensinar a aplicar o amor no cotidiano. Aqui, finalmente, podemos encaixar também uma conexão desse livro com a série André Luiz, que traz para a gente relatos da vida no mundo espiritual. Então, André Luiz funciona como um repórter invisível. Se Emmanuel trouxe no livro a teoria, então, André Luiz trouxe nessa série de 15 livros, entre 44 e 68, a vida do espírito nas colônias espirituais. Então, aqui fica esse esquema, né, na forma de um gráfico, da conexão e da posição do livro O Consolador com as principais linhas ditadas por Emmanuel e aí por André Luiz. Bom, vamos falar um pouquinho da estrutura do livro, então. O livro, ele é composto de 411 perguntas, né? Ele nos guia através de 3 grandes pilares. O primeiro pilar é a ciência. E o objetivo do primeiro bloco é mostrar que a ciência humana investiga a matéria, mas a ciência espírita descobre a imortalidade e as causas profundas da vida. O livro debate os problemas da vida, a transição planetária, os fenômenos e a matéria, mostrando que a fé não precisa ser cega, ela pode conversar com a razão. É muito interessante essa primeira parte da ciência, e eu busquei lá no índice antes de começar a ler, e os capítulos são divididos nesses tópicos que eu vou falar para vocês. Começa desde as ciências fundamentais, então tem lá um tópico falando de química, um tópico falando de física, um tópico falando de biologia, psicologia, sociologia, e vai até as ciências aplicadas, engenharia, medicina e economia. Mas ele não traz exatamente a química, a física, ele traz a química e a física do ponto de vista espiritual. O que nós aplicamos aqui na matéria é o efeito, mas o que ele mostra para a gente é como tudo isso foi elaborado no plano espiritual. Ele traz algumas perguntas, aqui eu vou trazer a título de degustação, como sempre fala o nosso professor e mestre Francisco Deiana, eu vou trazer algumas perguntas para ilustrar o que Emmanuel colocou nesse primeiro bloco aqui de ciência. Ele pergunta, por exemplo, como a ciência espiritual enxerga as grandes crises e transições geológicas e sociais da Terra? E ele nos explica, e aqui eu vou ler a resposta, nas outras, pelo nosso tempo, eu vou apenas fazer as perguntas, mas nesse aqui, Emmanuel nos explica o seguinte: os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas,
ríspidas e penosas nesses cataclismos. A multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora, e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Então ele tem o objetivo, nessa resposta, de dizer que, diante do caos do mundo, ele tenta, de certa forma, acalmar o coração, porque diz claramente que Deus está no controle da evolução do planeta. Como eu disse no começo, não existe o acaso, não existe coincidência, e não existe nem sorte nem azar também. Como ele responde aqui nessa pergunta, não existem forças cegas guiando o planeta. Ainda no eixo da ciência, Emmanuel traz uma visão sobre a psicossomática, que é a ligação entre mente e corpo. Então, quando ele é perguntado se toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais, ele nos ensinou que as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, mas a doença real, ela está no espírito. Partimos, então, para o bloco da filosofia, que tem o objetivo de responder grandes enigmas existenciais. De onde viemos, por que sofremos, para onde vamos, da lente da lógica e da justiça divina. Emmanuel responde sobre as dores humanas, as provações, o livre-arbítrio e o determinismo. É o pilar que nos faz pensar sobre o sentido da vida. Então, esse bloco aborda temas como a vida, sentimento, cultura, iluminação e evolução. Algumas perguntas só para ilustrar do que trata esse bloco. Onde termina o determinismo espiritual e onde começa o livre-arbítrio? Então, existe destino, mas onde termina o destino e onde começa o livre-arbítrio? Outra pergunta que traz nesse bloco: qual é o verdadeiro objetivo das afeições terrenas? Por que vimos na família em que nos inserimos? Ou, outra pergunta: qual é a maior necessidade do homem moderno? Ou qual é o papel da dor na evolução biológica e espiritual? A terceira parte do livro, então, ele fala da religião. E ele procura desvincular a religião de rituais externos e dogmas, focando na conexão profunda com Jesus e na prática da caridade. Para o Espiritismo não há dogmas de igreja, mas sim a conexão profunda com Cristo, o sentimento e a aplicação do amor no dia a dia. Aborda os seguintes temas: o Velho Testamento, o Evangelho, o amor, Espiritismo e mediunidade. Duas perguntas aqui para ilustrar o que trata esse bloco. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Ou ainda, o que é ter fé? Esse livro, ele traz temas muito interessantes, tá? Eu separei aqui 2 blocos, e aí eles estão espalhados nesses 3 pilares, temas que dizem respeito aos centros espíritas. Então, ele traz esses 4 temas aqui macros, né? Alerta contra a vaidade intelectual, desenvolvimento e preparação dos médiuns, mecânica e postura no momento do passe. Por que os espíritos não dão receitas médicas prontas aqui no centro? Ele traz também temas relacionados ao nosso dia a dia, perguntas que, em algum momento, talvez todos tenhamos feito sobre a doutrina. Alimentação humana, afinal, nós podemos ou não podemos comer carne? Como que funciona, então, o desenvolvimento do ser, a infância e a inocência das crianças? Os animais, afinal de contas, têm alma? Eles reencarnam? Cremação. Nós podemos cremar o corpo, ou a cremação ele prejudica de alguma forma o espírito? As benzedeiras. Tudo bem fazer benzedura? É uma espécie de passe? Se a gente for para astrologia, numerologia, né? Os astros influenciam a vida do homem? Há influências espirituais entre o ser humano, o seu nome? Deve-se acreditar na influência oculta de certos objetos? E a cartomancia? O que o Espiritismo fala sobre a cartomancia? Tudo isso é abordado não do ponto de vista de curiosidade, mas do ponto de vista muito elevado de moral por Emmanuel em perguntas. E as respostas, gente, são muito diferentes umas das outras, e eu posso dizer para vocês que são surpreendentes. Para a gente fechar, então, essa breve apresentação do livro, né? Como que a gente pode conectar o livro ao nosso dia a dia? Bom, se a gente for focar nos 3 blocos, né, do ponto de vista da ciência, ele traz respostas e explicações, hoje,
para o dia de hoje, da explosão de doenças mentais e da psicossomática. O livro ele é atemporal. As perguntas são atemporais, as respostas mais atemporais ainda. Explica o que nós passamos hoje da epidemia de depressão, de burnout, dos dias atuais. Do ponto de vista filosófico, também é a mesma coisa. Ele explica como devemos tratar o vazio existencial numa era de hiperconexão. Nós, com inteligência artificial, conseguimos desvendar os problemas mais complexos que podemos imaginar, no entanto, não conseguimos criar uma conexão com o nosso próximo dentro da nossa casa. E o livro traz perguntas que nos fazem refletir sobre isso. E a religião. Hoje somos alvo de polarização, e o livro traz essa dialética da polarização, de como devemos aplicar o Evangelho no nosso dia a dia, no nosso lar. Para terminar, então, eu gostaria de ressaltar que Emmanuel não escreveu o Consolador para as pessoas de 1940. Ele escreveu para nós, que estamos aqui em 2026, e para gerações futuras, com certeza, tentando equilibrar as nossas contas, curar as nossas ansiedades e encontrar um sentido na nossa vida. Esse livro é um farol. Quando o mundo moderno parecer escuro demais, barulhento demais, frio demais, abram essas páginas. Elas vão te lembrar que a matéria passa, o corpo é provisório, mas o amor que você constrói e a paz que você cultiva na sua alma são eternos. Então, gente, que possamos sair daqui hoje buscando ler e viver os ensinamentos desse livro, transformando a teoria em prática viva na nossa reforma íntima. Desejo a todos uma ótima continuidade dos trabalhos e muita paz a todos. Então vamos nos preparando agora para iniciar a terapia dos passes. Vamos nos ligando a toda essa pleiade de espíritos amigos que aqui estão, pedindo para que os médiuns que já se prepararam durante o dia, que possam iniciar essa transfusão de energia do plano espiritual para nós. Vamos assim então sentindo que esses espíritos amigos se aproximam de nós, eles que já há muito tempo vieram preparando essas energias que vamos receber hoje, esses espíritos amigos que já colocaram sobre nós a medicamentação necessária, os fluidos necessários, para que possam nos acalmar, para que possam nos curar. Vamos assim então, junto com os médiuns, recebendo essas energias do mais alto, que esses espíritos derramam sobre o nosso coronário, passando pelo nosso frontal e o nosso cardíaco, fazendo essa ligação com o mais alto, passando também pelo nosso laríngeo, controlando toda a nossa fala, todo o nosso humor, essas energias que vão passando pelo nosso gástrico, esse centro de força tão importante que controla, que recebe todas as energias do nosso dia a dia, dos embates, das aflições, das disputas, passando também pelo esplênico, pelo genésico, esses centros de força tão importante que é muito trabalhado nesse nosso evangelho da segunda-feira, esse centro de força que é da reprodução, que juntamente com a doutora Carmen, a doutora Mitsue, vão trabalhando nas futuras mamães, esses espíritos que já estão programando a sua reencarnação, vão trabalhando também nos papais para que estejam prontos para receber estes novos espíritos. E vão trabalhando também o centro de força básico, que fica bem
no pé da nossa coluna. E eles vão fazendo toda uma ligação de cada centro de força com o mais alto, com o nosso planeta Terra, e até subindo pela nossa coluna e ligando novamente ao nosso coronário. E assim, após estarmos totalmente reequilibrados, refeitos, nós vamos vibrando também por todos aqueles que necessitam, vibrando pelos hospitais, pelos abrigos de criança, pelos abrigos de idosos, pelas casas de recuperação, vibrando pelas entidades que cuidam daqueles espíritos que vieram com seus corpos deformados, as casas André Luiz, a casa do Betinho, e tantas outras que recebem com tanto amor esses espíritos em missão de reconstruir o seu corpo físico. Vamos levando também todas essas energias gostosas que aqui recebemos para o nosso lar, abrindo as portas do nosso lar, para que esses espíritos amoráveis possam ali fazer uma limpeza energética, tirando todas as possíveis energias deletérias, todos os miasmas, todas as tristezas, e que venham repondo com energias de paz, de amor, de alegria, de muita felicidade, para que quando retornarmos ao nosso lar, possamos encontrar a nossa casa totalmente refeita. E esses espíritos também vão cuidando para que ali, naquele local onde a gente faz o Evangelho no Lar, as energias possam ser ainda mais fluidificadas e reenergizadas, para que no momento de fazer o nosso Evangelho, possamos ter ao nosso lado os espíritos amigos de luz e de paz da nossa casa de paz e amor. Vamos assim, estendendo essa energia para todos os nossos vizinhos, para todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, todo o nosso estado, levando essa energia para o nosso país, que agora entra num momento difícil, onde as pessoas passam a ser um pouco menos tolerantes. Vamos pedindo para que os espíritos amigos possam iluminar as mentes, para que nesse período de política as pessoas possam agir com razão e com o coração e com muito equilíbrio. Vamos levando essas energias para todo o nosso planeta, pedindo para que Ismael, juntamente com o Mestre Jesus, possam abraçar o nosso planeta e transformá-lo nesse planeta de regeneração, num planeta de paz, de amor e de alegria. Vamos assim, seguindo para a próxima parte do nosso trabalho, acompanhando a Marisaura na prece e na fluidificação das águas. Enquanto os médiuns vão dando passe lá atrás, nós vamos rogando a espiritualidade maior, aos médicos do plano espiritual, que coloquem em nossas águas toda a medicamentação necessária para a cura do nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Que esta equipe médica possa trazer do plano espiritual toda a fluidificação através dos laboratórios, onde são manipuladas as energias, nas florestas, nos rios, nos mares, e assim, trabalhadas
sendo colocado em cada vasilhame que aqui está e naqueles que nós deixamos nas nossas casas, nos filtros, nas águas dos hospitais, nas águas dos presídios, nas águas dos asilos, das casas de repouso, dos orfanatos, e que todos, ao tomá-la, possam se sentir reconfortados, reenergizados com a luz de Jesus e de Maria. Encerrando o trabalho da noite de hoje, onde podemos receber informações a respeito desse livro que nos traz tantas informações do plano espiritual, nós vamos agradecendo a Jesus, aos mentores da Casa de Paz e Amor, a nossa vinda até aqui, muitos vencendo obstáculos, às vezes que acreditavam não poder superar, mas que aqui estão. Vamos agradecer a essa espiritualidade que conosco caminha durante toda a semana, pedindo a ela que nos dê proteção, nos dê coragem, nos dê saúde e que nós possamos enfrentar com galhardia todos os problemas, porque sabemos que Jesus está conosco. Que todos tenham uma semana de muita paz, muita luz, muita serenidade. E que Jesus envolva o nosso Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Em cada fronteira que seja colocada ali a luz de Jesus, nos protegendo e nos envolvendo. Que todos tenham uma semana de muita luz, muita paz a todos. Agora nós vamos sortear 3 livros. Então, aguardem um minutinho. Pessoal, vocês têm a fichinha em mãos? Na verdade, nós vamos sortear 2 livros. Um dos livros nós gostaríamos de presentear ao senhor que vem aqui pela primeira vez, Rafael, por favor. Vamos sortear então os outros 2 livros, por favor. Número 63. Está presente? 63. E o próximo? 87. Por favor. Por favor, os números vocês podem devolver lá para a Fátima, lá na entrada, por gentileza. De luz, paz e amor em Jesus.